Fala aí, povo de Deus. Sabe, a Bíblia fala que existia um homem chamado Bartimeu, que ele estava sentado à beira do caminho, cego, mendigo. Eu fico imaginando aquele pobre homem sentado com a sua capa, e a capa ela fala da sua história, aquilo que está por trás daquele homem. Todo mundo tem uma história, você também tem uma história, mas vamos pensar na história desse homem agora. Existem duas histórias. Alguns teólogos dizem que aquele homem era filho de um religioso, porque o seu nome Timeu, Bartimeu, quer dizer filho de Timeu, e acreditavam que Timeu tinha sido alguém que conhecia muito sobre as profecias, porque Timeu ele clamava pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus passava, ele clamava, sentado à beira do caminho e cego, mas clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o fato dele reconhecer a raiz de Jesus, os teólogos acreditam que aquele homem, ele era filho de um religioso. Timeu era um religioso. Existia uma outra história que dizia que Timeu tinha sido um grande soldado da época, que tinha se rebelado contra o governo opressor e tinha formado e liderado, era um oficial que liderava uma revolta contra aquele sistema opressor da época. Mas aquele homem, ele foi preso, ele arrancaram tudo que tinha, era um homem rico, era um homem próspero, mas arrancaram tudo que ele tinha por ter se rebelado, e como exemplo para outros homens, ele foi morto na frente de todos, na frente do seu filho. E para que o exemplo ficasse a outra geração, pegaram o Bartimeu, filho de Timeu, e furaram os seus olhos, arrancaram os seus olhos, ou seja, deixaram ele cego, para que as pessoas olhassem e lembrassem da história de Timeu. Bartimeu, ele tem duas histórias, e eu te garanto que nenhuma delas, sabe, é muito boa, porque ele carregava aquilo como um peso nos seus ombros, como uma capa. Eu não sei qual é a sua capa, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei daquele homem. Aquele homem, independente da sua capa, ele clamava pelo Senhor, sentado à beira do caminho. Sabe o que é interessante? Sentado à beira do caminho, ele estava no caminho, mas ele não conseguia andar porque ele não enxergava, ele era cego, ele não conseguia progredir, porque ele iria tropeçar, ele iria cair. Todos olhavam e diziam: é um homem cego. A sua cegueira o paralisava. Talvez pela sua história. Deixa eu te falar uma coisa: muita gente é paralisado por causa da sua história. Muita gente perdeu a visão porque a sua história é pesada, perdeu a visão porque muitos apontam para ele, condenam pela sua história. A história condena o homem, então ele paralisa, ele não tem coragem de progredir. Alguns diziam: cala-te, homem, quando vê aquele mendigo cego com uma capa suja, clamando pelo filho de Davi. Mas Jesus entrou naquela história e mandou vir aquele homem. Aquele homem, ele olha para Jesus e Jesus diz: o que você quer que eu faça por você? Sabe, Jesus queria apenas que ele contasse a sua história. Ele diz: eu quero enxergar. Muita gente perde a visão, muita gente não consegue mais enxergar, apesar de estar no caminho, está sentado, não consegue mais levantar e caminhar. Mas aquele homem, quando escutou que Jesus o chamava, a Bíblia diz que num salto ele foi ter com Jesus, ele pegou a sua capa, jogou para trás e foi ter com Jesus. Se você quer chegar diante de Jesus e voltar a ter a visão, se um dia você perdeu a visão, a sua história não pode impedir que você venha progredir e retomar a visão. Joga o seu passado para trás. Foi isso que o Bartimeu fez. Ele pegou a sua capa, jogou para trás, deu um salto e foi ter com Jesus. Olha, é hora de você jogar a sua história, o que passou, para trás. É hora de você seguir em direção a Jesus. E Jesus diz: o que você quer que eu faça? E você dizer: olha, a minha história um dia tirou a minha visão, mas eu quero ter a visão novamente. Eu não estou falando mais de uma visão física, momentânea, que um dia vai passar, mas a visão dos céus. Deus quer te mostrar os céus eterno. Deus quer te dar novamente a vida eterna.
Talvez você esteja na igreja, sentado, com uma história triste, pesada em cima de você e não consegue mais caminhar, não acredita mais em ninguém, sabe? Você não consegue olhar e ter a visão dos céus, porque você foi enganado, porque você foi maltratado, talvez não tenham te dado atenção e quando você clamava por Jesus, alguém olhava e dizia fraco, cego, mendigo, e você dizia, eu sou tudo isso, a minha história me condena, mas eu digo a você, condena não, Jesus te chama hoje e te chama para você dar um salto em direção a Ele, deixando as coisas que para trás ficaram, seguindo ao autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele vai te retomar a visão. Você vai ter a sua vida de volta, sua família de volta, seu ministério de volta, sua visão de volta.